Realmente, irmão, é muito lamentável, mas nós não somos pegos de surpresa. A gente fica muito decepcionado, muito triste, mas o Espírito de Profecia já falava sobre a apostasia ômega, né? Como eu lhe falei, eu acho que eu cheguei a comentar com o senhor, eu estava com o Departamento de Liberdade Religiosa da minha igreja, né? E teve uma reunião de comissão agora, nesse sábado passado, e eu fui para falar para os irmãos, e falei para os irmãos. E eu achei bom porque até o pastor do nosso distrito estava nessa comissão, que geralmente nunca tem o pastor, né? Mas nesse dia ele estava lá com a gente. E eu falei tudo, eu falei que a igreja adventista, a liderança, os líderes da igreja adventista estavam envolvidos no ecumenismo, estavam usando o nome de Departamento de Liberdade Religiosa, mas na realidade eles estavam promovendo o ecumenismo, que as igrejas já estavam unidas, que tem documento assinado pela liderança da igreja, essa união, e que agora a igreja adventista era um dos carros-chefes que estavam tomando conta de implantar e de formular leis com relação à intolerância religiosa, e que isso sim era o fôlego da besta. Irmão, eu falei tudo. Porque eu disse, olha, não tenho como eu aceitar isso, pastor. Eu falando para ele, eu não tenho como aceitar um negócio desse, porque nós somos advertidos, através do Espírito de Profecia, que o nosso papel como adventista é outro, e a liderança da igreja está indo contra as orientações do Espírito de Profecia. Aí ele disse que não, aí com aquelas conversinhas mole, né? Eu falei, eu não vejo a liderança pregando as 3 mensagens angélicas, eu vejo a igreja promovendo o ecumenismo e chamando isso de liberdade religiosa, de intolerância religiosa. Não existe unidade sem verdade, como é que eu vou me unir? Eu que prego a guarda do sábado, eu vou estar ali no movimento que promove a guarda do domingo. Ele disse que não tinha problema nenhum em ser convidado, um pastor, um líder, ou vice-versa, tanto pregar na outra igreja como na outra. Eu falei, não tem hoje, porque o Espírito de Profecia chama isso de apostasia. Mas aí todo mundo ficou do lado dele, né? Aquela coisa. Mas, meu irmão, eu fico extremamente triste com tudo isso, porque Deus sabe como é que a gente fica, irmão. Quando a gente começa a ver essas coisas, a gente chora por dentro. Mas é como você está falando, o decreto dominical está às portas, e que o Senhor venha nos preparar, nos capacitar, e que a gente possa estar mandando essas mensagens para os outros irmãos. Eu sei que muitos vão achar que a gente está errado, mas na hora certa Deus vai advertir todo mundo, como tem nos advertido. Aproveitei que o pastor estava na reunião, porque nem toda reunião de comissão ele está, né? E eu falei para ele, pastor, esse departamento de liberdade religiosa não tem nada a ver com liberdade religiosa, na realidade é ecumenismo, vocês estão promovendo o fôlego da besta. Aí eu falei que a igreja estava envolvida, irmão, eu falei tudo. Eu falei que a igreja estava envolvida, falei que a igreja esteve presente na festa de comemoração do fim do protestantismo. Eu falei o número da placa da igreja, que se não me engano parece que é 218 lá, porque cada igreja representante tinha uma placa, né? E falei da liderança que anda de mão dadas direto com o papado, e chamei a atenção dos irmãos, pedi para os irmãos, até pelo amor de Deus, para eles lerem o Espírito de Profecia, buscarem conhecimento, não se deixar só levar pelo que os pastores diziam, porque nós estamos vivendo a apostasia ômega. E aí, oi, só um minutinho. E aí, falei tudo, irmão, para ele, falei. E não entendi, eu falei, pastor, eu não entendo o que nossos líderes levam nossa juventude para dentro do covil do demônio, porque Ellen White, Deus, através de Ellen White, advertiu que nós deveríamos ter ligação nenhuma com Babilônia. E o que eu estou vendo é só um nome de fachada de liberdade religiosa, mas na realidade é promover a imagem da besta, é promover o fogo da besta. Eu falei tudo para os irmãos, mas aí você sabe, irmão, como é que é. Aí ele ficou calado, ouviu tudo. Eu falei, pastor, eu tenho muita saudade da minha igreja no tempo que pregava o Espírito de Profecia. Eu tenho saudade da igreja que pregava as 3 mensagens angélicas. Eu tenho saudade da igreja que dizia que o papado é o maior instrumento de Satanás aqui na terra. Eu não vejo mais ninguém pregar sobre isso, só prega sermãozinho para agradar o povo. E você sabe que nós fomos advertidos a respeito disso. Aí depois ele disse, não, irmã, a igreja é convidada, mas não tem nada a ver. Vem com aquelas conversinhas, isso aí não é ecumenismo, nós não estamos indo contra os princípios. Pastor, vocês estão enganando o povo. Vocês estão indo contra os princípios bíblicos, contra os princípios do Espírito de Profecia, porque quando ele disse que é para não ter vínculo nenhum, vocês estão rompendo isso aí, estão criando laços.
Mas aí, meu irmão, é isso mesmo. Infelizmente, nós vamos ser perseguidos pelos nossos amigos e a gente tem mais é que levar a mensagem. Aquele folheto do 10 mandamentos com catecismo, eu falei, por que não pode mais, pastor, entregar aquele folheto? Por quê? Porque fez aliança, a Igreja Adventista fez aliança com o Vaticano, meus irmãos. Isso na comissão. Mas aí todo mundo ficou calado, ninguém diz nada. E aí, meu filho, agora em nome de Jesus eu vou mandar fazer aqueles folhetos, não sei nem quantas mil cópias, eu vou distribuir nas escolas. Vou distribuir nas escolas, meu irmão. Que Deus abençoe você. Você é um exemplo para mim, meu irmão. Eu oro pedindo ao Senhor para te abençoar sempre. Você e a irmã. Um abraço e boa noite. Oi, meu irmão. Boa noite. The question has surfaced from time to time as to whether or not there is some connection between the General Conference and its involvement with Sunday laws and that kind of thing. Also, strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years, actually, that the Pope has contacted the United States President, who has contacted the General Conference President about national Sunday laws and all of this. I want to tell you that this is absolutely incorrect, totally false. Somebody somewhere imagines certain things and puts it on the internet, and then people believe what they read. Understand that, yes, national Sunday laws will come, persecution will come, but nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. But nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. The question has surfaced from time to time as to whether or not there is some connection between the General Conference and its involvement with Sunday laws and that kind of thing. Also, strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years, actually, that the Pope has contacted the United States President, who has contacted the General Conference President about national Sunday laws and all of this. I want to tell you that this is absolutely incorrect, totally false. Somebody somewhere imagines certain things and puts it on the internet, and then people believe what they read. I have the great privilege of reading a letter which you will find of great interest. It has at the top of its letterhead, the White House, Washington. I send warm greetings to those attending the 59th session of the General Conference of Seventh-day Adventists. Throughout history, faith has shaped our philosophies, our perspectives, and our lives. As we face the challenges and opportunities of this unique moment in history, may faith move us to unite in common cause. May faith move us to unite in common cause. Unite in common cause. I wish you all the best for a wonderful event. Barack Obama, President of the United States. Honor to join all the members of the Seventh-day Adventist Church as you look back on your first 150 years and look forward to many more. From its beginnings, America has recognized the contribution of faith. We do not impose any one religion. Instead, we welcome all religions. We do not prescribe any prayer. We welcome all prayers. We respect every creed. We honor the diversity of our country and the deep convictions of our people. This is the tradition of our nation. That's what makes us Americans. It's an honor to address the members of the Seventh-day Adventist Church. I am flattered and humbled to have this chance to speak to such a vibrant and active group of people. Our religious freedom is a cornerstone of this great nation, and I personally appreciate the work of the Seventh-day Adventist Church in promoting religious freedom, not just here, but around the world. I am particularly proud to join you in supporting the Workplace Religious Freedom Act. With faith and strong families and the freedom to allow faith to prosper, our people and our nation will be ready to embrace the future.
will be ready to embrace the future. E que futuro é esse, amigos? Porque é que esses líderes falam favoravelmente sobre a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia? É porque os nossos líderes da Igreja voltaram as costas à comissão que Deus nos deu nos dias dos nossos pioneiros. A razão pela qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é perseguida hoje e, em vez disso, é falada favoravelmente é porque os líderes rejeitaram as mensagens dos três anjos e entraram em relações ecuménicas não só com os líderes mundiais, mas com a própria Babilónia, as igrejas caídas. Os líderes da Igreja Adventista estão se unindo ativamente com o papado, a primeira besta de Apocalipse 13. Eles estão se unindo ativamente com a América, a segunda besta de Apocalipse 13. Estão se unindo ativamente com os reis da terra de Apocalipse 17. E estão se unindo ativamente com as igrejas protestantes caídas de Babilónia. But nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. Don't spread rumors. Don't spread inaccurate information. Spread the truth. The day of worship becomes one other than the seventh-day Sabbath. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day. And in fact, the mark of the beast would be the worship of God on any other day than that particular day. Então, por que é que Ted Wilson diz que não há novidades a respeito da lei dominical? Basta juntar as peças, amigos. Os líderes querem manter as pessoas dormindo profundamente, de modo a aceitarem a unidade que o mundo e a Igreja estão pressionando. E o que é essa liberdade religiosa que eles continuam pregando, amigos? É uma armadilha para unir as igrejas. O tipo de liberdade religiosa de que eles estão falando é do tipo que não lhes permitirá expor a mãe das prostitutas, a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes caídas, as suas filhas. É do tipo que não permitirá que você exponha a religião falsa e tente converter alguém à verdade. É o tipo de liberdade religiosa que lhe diz para simplesmente aceitar as pessoas como elas são e não lhes dizer a verdade sobre o verdadeiro Evangelho. Dê uma olhada nesta foto do 8º Congresso Mundial das Associações Internacionais da Liberdade Religiosa. Você pode ver Ganon Diop à esquerda, o líder adventista que você vê em tantas outras fotos. Ganon Diop não é apenas o secretário-geral da Conferência das Comunhões Mundiais Cristãs, que tem encontros ecuménicos anuais das religiões do mundo com o Papa no Vaticano. Ele também é o atual presidente da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, uma associação liderada por uma ampla mistura de pessoas, de estadistas americanos a advogados, professores e líderes de vários grupos ecuménicos. Portanto, os líderes da Igreja Adventista estão trabalhando ao lado de líderes civis e líderes religiosos de outras religiões para promover a liberdade religiosa. E por que motivo estão a trabalhar assim ativamente? Pela unidade. É até mesmo claramente explicitado para nós neste artigo sobre a Conferência dos Secretários das Comunhões Cristãs no Mundo. Diz aqui: a Aliança Evangélica Mundial apresentou a sua nova estrutura de liderança aos chefes das denominações globais no decorrer da reunião anual da Conferência dos Secretários das Comunhões Cristãs Mundiais. De acordo com a nova estrutura, o Poder Executivo agora é composto por 8 pessoas, a saber, o Secretário-Geral, 4 deputados e 3 diretores-chefes. Cada um deles é responsável pela estrutura e organização, trabalho de relações públicas ou finanças, respectivamente. Os secretários-gerais adjuntos não são mais generalistas como o secretário-geral tem sido. Pelo contrário, são especialistas na área pela qual são responsáveis, nomeadamente nas 4 áreas seguintes. O primeiro, como podemos ver, é a teologia, formação teológica, ecumenismo, diálogo e liberdade religiosa.
E quem é o atual secretário-geral desse grupo ecumênico? Ganon Diop. Um líder de alto nível na Igreja Adventista? E qual é o propósito desse grupo? Promover a unidade dos cristãos com o papado. Um grande engano está no nosso meio, amigos. Os líderes da Igreja rejeitaram as 3 mensagens angélicas e a destruição está chegando à Igreja Adventista, liderada por corporações, assim como todas as igrejas caídas de Babilónia. E por isso, precisamos estar bem despertos e estudar a Palavra de Deus por nós mesmos.